Oi gente, eu aqui outra vez e nessa aula, esse vídeo é o segundo, né? A segunda aula, o segundo vídeo de modos criativos, onde eu vou falar daquela terceira abinha. Eu vou abrir aqui então o Picasa e eu vou falar aqui ó, dessa terceira aba aqui ó, de modos, tá certo? Que é a segunda aba colorida, a aba azul, que é onde ele vai dar algumas ferramentas aqui que eu acho, puxa, muito boas, muito potencializadoras na hora de compor uma foto, de finalizar. Lembrando que aqui, tá certo? Na primeira, na segunda aba e até na terceira aba nós falamos sobre tratamento, porque aqui nós falamos sobre corte e ajustes de nível, de retoques, aqui nós falamos sobre luz e aqui nós falamos sobre cor. Aqui nós falamos sobre modos criativos, o primeiro vídeo, e aqui nós falamos vamos falar agora sobre o segundo vídeo de modos criativos. Então, eu vou mostrar um a um como fiz nessa aba aqui. Ó. Esse primeiro aqui, ó, intensificar, eu clico e o cara vira uma laranja. Ele intensifica todas as cores de uma forma linear. Ele pode ser usado, mas na minha opinião, ele não é uma coisa assim muito legal. No entanto, eu vou te dizer aqui que você pode também, como nos outros, mexer na intensidade. Então, se você quiser dar um golinho aqui, ó, na cor, mais um tapinha, você pode, tá? Eu vou colocar aqui mais um tapinha. Pois bem, vou aplicar. Tá vendo aqui? Certo. Agora eu vou dar o Ctrl Z, porque eu tinha que ter cancelado lá. Então eu vou dar o Ctrl Z, dei o Ctrl Z e voltei. Vamos lá. Suavizar. Pois bem, perceba que suavizar, ele é o contrário de focar. É o contrário de ter nitidez. Eu estou tirando nitidez. Aqui, ele está com aquela primeira forma meio forte. E não é muito potencializador. Mas aqui eu vou colocar no zero e vou explicar para que ele serve. Ele serve para tirar imperfeições da pele. Então, ó, eu vou com a rodinha aqui, ó, aumentar e eu vou tirando a nitidez. Perceba que ele vai perdendo foco, ó. Tá vendo? Então, tem que ser muito sutil nisso daqui se achar que tem que mexer nisso daqui. Então, se você tiver que melhorar a nitidez, você vai usar aqui. É bom para você melhorar um tom de pele, tá certo? Mas perde o foco dos olhos. Tudo bem. O esmaecimento, como eu já expliquei, é a transparência. Como eu estou aqui em zero, não está acontecendo nada aqui. Mas se eu tivesse aqui assim, por exemplo, eu ia estar diminuindo aqui pela transparência. Transparência total e um pouquinho de desfoque, vamos chamar assim, né? Suavização é um desfoque. Então, esse põe e esse limita, limiar, né? O esmaecimento, essa transparência é para você dar um limite naquilo que você colocou. Se você colocou, ficou demais, você pode diminuir aqui. É bem mais intuitivo fazer dessa forma. Vou cancelar aqui e vou para um que eu acho número 1, que é a vinheta, tá certo? Essa vinheta, ela é o escurecimento das bordas da foto. Ela está apresentada aqui, como todos os outros, de uma forma meio grosseira. O que eu, particularmente, acho bonito. No entanto, você pode alterar a vinheta aqui usando esses comandos. Não posso esquecer de dizer que essa vinheta, o nome que a gente dá é vinheta de lente ou vinheta de corte posterior. Por quê? Dependendo da lente que você estaria usando em uma DSLR, você talvez tivesse um escurecimento do canto. Então, eu vou mexer, eu estou simulando como se eu tivesse usado uma lente profissional. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, ó. Perceba que eu posso ir no zero, aumentar, ele é quadradinho, e quando eu vou aumentando o tamanho, ele vai arredondando, tá certo? Ele vai ficando mais arredondado. Então, eu vou colocar aqui, ó, no médio, tá? Então, aí eu vou vir aqui, ó, na intensidade e vou tirar, porque está muito preto, tá certo? Eu poderia fazer assim, se eu quisesse. Se fosse a minha intenção colocar uma moldura, por exemplo, na foto, mas não é a minha intenção. A minha intenção é colocar só uma vinheta de corte posterior. E eu vou dizer o porquê dessa vinheta. Lembra que nas outras aulas lá eu digo que o seu sistema, que o seu cérebro, ele reconhece as fotos meio que automaticamente? Lembra que eu falei que os pontos de ouro, para a gente colocar um dos olhos ou no meio dos olhos aqui, considerando a regra dos terços, ele era uma coisa neurológica que o cérebro já ia mandar para um desses pontos de ouro.
Pois bem, a vinheta, ela também pode ser um fator que determina neurologicamente. Por quê? Porque quando você escurece as imagens da borda da foto, você joga o olhar, você direciona o olhar para o centro da foto e logo depois para um ponto de ouro. Então lembra daquelas frações de segundos que o cérebro trabalha? Então, é disso que eu estou falando agora. Jogar uma vinheta aqui, ó, ele torna a foto mais romântica, ele simula uma lente profissional, tá certo? Como se fosse um grande angular, só que precisa ter limites aqui, tá certo? Então, eu vou aqui primeiro marcar as bordas da foto e vou conseguir um pouquinho mais no tamanho dela aqui. Aí eu vou vir aqui na intensidade e vou ver se eu quero forte, se eu quero fraco. Ah não, eu quero mais arredondado para o meio, então vou aumentar um pouquinho o tamanho com a intensidade mais fraca. E o esmaecimento, vou colocar lá no 0. E aí eu vou vir vendo, eu vou olhando aqui, vou escolhendo intuitivamente o quanto eu quero clarear, o quanto eu quero escurecer, aliás. Então eu vou escurecendo, ó. Percebe que aqui estava fortíssimo? Então eu vou aqui, ó, e eu vou escurecer. O que eu quero da vinheta é justamente isso, um pequeno escurecimento aqui nas bordas da foto, que jogue o olhar para cá, mas ele não pode ser grosseiro. Ou ele pode ser grosseiro se você quiser fazer uma moldura, tá certo? Então eu vou aqui, ó, uma moldura, eu posso diminuir, mas na verdade não é isso que eu quero não. Eu quero fazer aquilo que eu mostrei. Então, eu vou voltar aqui no final, porque quando eu finalizo as minhas fotos, eu sempre ponho essa vinheta. Ela é muito legal, as fotos ficam muito bonitas e românticas. Tá certo. Vamos lá então, ó. Pixelar, ou seja, tornar tudo estourado como pixels de computador. Não acho muito legal, porque vai dar uma falsa impressão de que a foto está ruim. Aí eu tenho aqui um modo muito legal, muito interessante, que vai lembrar vocês lembram que eu falo, que é sempre, que eu falei lá, que foco e desfoque é super potencializador, foco e desfoque deixa suas fotos maravilhosas. Pois bem, eu vou mostrar aqui uma primeira forma de desfoque, e é a forma de desfoque que simula o movimento, tá certo? Então tá vendo aqui, ó? Ele desfocou e jogou o foco aqui para o rosto do Vinícius. E aí você vai dizer, nossa, mas jogou o foco aqui, ó, ficou focado um olho e o outro desfocado. E é para isso que serve essa setinha aqui, ó, que ela vai determinar o centro do foco. Então tá vendo aqui, ó, coloquei o foco no rosto do Vinícius e desfoquei todo o resto. Ah, ficou bonito? Não ficou? Ah, acho que ainda não ficou muito legal. Por quê? Porque está desfocando a boca aqui do Vinícius. Então eu vou aumentar o tamanho do zoom aqui, ó. Tá certo? E vou aumentar um pouquinho o tamanho do foco. Então veja só. Desfoquei aqui e foquei só o rosto do Vinícius. Ah, mas eu vi aqui, ó, eu aumentei o zoom e ficou ruim. Certo? Volta lá o zoom. Então, diminui o zoom, então, porque o zoom, ele não é o corte, ele é o zoom do desfoque. Então, ó, tá focado aqui e tá desfocando para cá. Eu vou colocar, assim, um zoom desse jeito, porque eu gosto desses riscos, tá certo? Vou colocar aqui a dureza dos cantos, ó. Eu vou mexer aqui, ó, nos cantos da área de foque e desfoque. Então, eu vou mexer aqui. E o esmaecimento, como sempre, eu vou jogar no 0 e aí eu vou colocando aqui, ó, gradativamente e vou percebendo se ficou do jeito que eu achei que tá legal. Tá certo? Olha lá como fica legal a imagem desfocada com um efeito, tá certo? Vou cancelar então aqui, ó, pro meu gosto, imagens desse tipo, elas são muito bonitas, principalmente, veja bem, principalmente se elas forem imagens com uma bicicleta, com um triciclo, com um brinquedo correndo, tá certo? Por quê? Porque é um desfoque de movimento. Vou cancelar aqui, voltar lá. E eu vou falar agora, velho, de uma ferramenta muito bacaninha também, que é a mão livre. Ele vai
fazer de conta que a sua foto é um desenho, tá certo? Então eu coloquei aqui, ele colocou sempre muito exagerado, vou diminuir o raio, porque o raio ele é uma métrica que ele pega aqui. Vou diminuir bastante a intensidade aqui, ó, tá certo? E aí eu vou mexer aqui, ó, foto original, foto ficando desenho, parei aqui. Vou aumentar o raio para ela virar mais desenho. Vou aumentar a intensidade para ela virar mais desenho. E vou mexendo aqui, ó. E aí ela vai virando um desenho, ó. Olha só, um desenho. Vou aumentar o raio bem forte aqui agora para você ter uma ideia de como que fica. Quanto mais você aumenta o raio aqui, mais essa foto ela se torna um desenho de lápis preto no branco. Dependendo da foto, se você já tiver a intenção de fazer isso com a sua foto, é bom que ela esteja estourada de luz, tá certo? Eu vou cancelar aqui, vou voltar. É bom que ela esteja bem branca, esbranquiçada, tá certo? Ou então você pode também jogar um filtro preto e branco aqui, né, ó. Você vem aqui e joga um PB, tá certo? E aí você, aqui no PB, você pode mexer no brilho, ó. Você vai lá e aumenta bem assim a luz de preenchimento, pode aumentar o brilho aqui, ó, aumentar o contraste, fazer coisas assim que aumentem o contraste. E aí você vai lá e aí você manda desenhar, tá certo? Percebe que o rosto do Vinícius ele está mais claro. Então eu vou aumentar aqui bastante o raio, tá certo? Vou aumentar bastante a intensidade de desenho, vou colocar até no máximo, eu acho, porque já é mesmo um filtro extremista. E vou aqui, ó, trabalhar para não deixar a foto muito artificial. Então tá aqui, tá? Isso também depende muito de gosto. Tenho aqui o neon, tá certo? Que vai fazer um neon, eu vou cancelar aqui e vou desfazer o ajuste, tá certo? Porque eu quero que ela volte lá e eu vou voltar aqui, ó, e vou tirar o preto e branco, ó. Eu vou desfazer o PB para ela voltar a ser colorida lá. Tá? Voltou ela a ser lá, eu vou voltar para a aba aqui. E aí aqui, ó, nós temos o neon, que é uma cor bem psicodélica, tá certo? Também da mesma forma você pode ir ajustando. Vou cancelar. Aí eu tenho aqui, ó, quadrinhos, tá certo? Que é quadricular a imagem, como se ela fosse uma revista em quadrinhos. Então eu posso aqui mexer aqui no pincel e fazer e tal, aumentar os pontos, diminuir os pontos. Vou cancelar. Posso pôr uma borda, tá certo? Eu posso aumentar, diminuir, mudar a cor da borda. Posso colocar uma sombra de projeção, tá certo? Que nesse caso aqui não mudou muita coisa, não foi legal assim para foto, porque sombra de projeção. Como que eu colorei uma sombra de projeção, já que o Vinícius está longe do fundo lá? Posso colocar um fosco antigo, que também é uma linha de fotografia antiga, e o Polaroid, né, que é aquela fotografia como se fosse uma fotografia instantânea, tá vendo? Ela sai no Polaroid aqui, é muito legal para fazer algumas composições. Vou cancelar lá também. E, voltando aqui para o nosso colorido, eu vou finalizar essa imagem como eu faria se eu estivesse fazendo para o meu gosto. Mas antes de finalizar essa imagem, eu quero voltar lá em duas ferramentas, tá certo? No zoom focal, que eu vou aqui, ó, colocar o zoom aqui, ó, tá certo? E vou mexer aqui, ó, nas durezas do canto, porque eu vou finalizar a imagem aqui do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu vou diminuir o zoom bastante aqui assim, ó, tá certo? E o tamanho do foco eu vou aumentar, tá? Então, ó, eu aumentei aqui o tamanho do foco, eu vou mexer o foco aqui para baixo, tá certo? Ele está maior, então eu vou mexer o foco aqui para baixo assim, ó, porque eu quero pegar o Vinícius focado da cabeça inteira e até o pescocinho aqui, e aqui já tudo meio desfocado. Vou aplicar, mas antes eu vou esmaecer, eu vou
tirar, vou colocar no 0 lá de transparência e vou dando o efeito conforme eu quero o desfoque, porque eu não quero um desfoque muito grande, tá certo? Não total como estava. Vou aplicar aqui, lembrando que eu já estou terminando a minha foto, e eu vou vir aqui. Então eu queria falar dessas duas ferramentas, que elas são muito legais, elas podem te dar efeitos muito legais. Eu, em quase todas as minhas imagens, principalmente nas imagens pessoais, tá certo? Porque são as que eu gosto. Quando eu faço curtindo, eu faço direto com o celular, porque nem sempre eu estou com a câmera, né? Então eu jogo uma vinheta de corte posterior, uma vinheta de lente. E aí eu aumento bastante o tamanho para ela ficar arredondada, eu diminuo a intensidade dela um pouco, e aí eu vou tirando um pouco aqui, ó, vou lá no 0 e vou colocando, tá certo? Vou colocando. Então, para mim, o finalmente dessa imagem seria perto disso aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho a intensidade, seria perto disso aqui. Aí você vai dizer, nossa, mas você mexeu pra caramba na foto. Mexi. Não porque eu faça isso em todas as imagens, é porque eu queria mostrar todas as ferramentas para vocês. E queria mostrar as ferramentas usando uma foto VGA. Então, só o fato de eu estar usando uma foto VGA, eu já estou em desvantagem, mas eu queria mostrar que dá para fazer. E aqui para finalizar, tá certo? No final aqui, ó, eu estou achando ainda o Vinícius muito vermelho, eu vou voltar aqui, eu vou aplicar as alterações, tá certo? E vou aqui abaixar a temperatura de cor. Lembra que eu falo que a temperatura de cor é tudo? Então, ó, veja só. Quando eu estou tirando aqui o vermelhão do rosto do Vinícius, eu estou devolvendo o azul do céu. Só que como eu estou devolvendo esse azul já totalmente desfocado, então, lembra daquele excesso de luz que eu tinha aqui, ó? Está muito mais equilibrado. Então eu vou pôr um pouquinho de preenchimento, tá? E um pouquinho de destaque, que é aumentar um pouquinho o branco. Eu posso aumentar. E aí quando eu percebo lá que eu estou estourando, eu volto aqui, eu posso pôr um pouquinho mais de preenchimento e tirar um pouquinho da temperatura para tirar o vermelhão. E toda vez que eu tiro esse vermelhão, eu ponho azul na imagem, então eu melhoro aqui. E está aqui. A imagem tratada e pronta para ser salva. Então eu vou clicar aqui no arquivo, né? E vou salvar a imagem, porque essa imagem é uma imagem específica que eu resolvi salvar. Ele me pergunta aqui se eu quero salvar as alterações no disco, e aí ele vai falar que vai ser feito um backup do arquivo, e aí eu falo, sim, salvar alterações no disco. E ele vai salvar aqui, me dando uma nova imagem com tratamento e com edição, tá certo? Então não se esqueçam, gente, ó, tratamento é diferente de edição, tá certo? Agora, tem uma coisa que eu não falei e vou falar nesse momento, que faz parte da edição, mas está aqui nessa aba de tratamentos, porque é uma coisa comum e não vai interferir na informação, que é inserir um texto na foto. Então, aqui na aba tratamento tem a inserir texto. E se você inserir texto no começo e depois for tratando, o texto ele não vai entrar nas edições, tá certo? Ele é uma peça que está nem no tratamento e nem na edição, ele é uma edição, não vai entrar no tratamento. Então eu vou clicar aqui, ele vai aparecer aqui um demonstrativo, né, do tamanho do texto. Eu vou ajustar aqui o tamanho do texto, tá? Então eu decidi que eu vou colocar Vini no parque, tá certo aqui? Então eu vou aumentar aqui o tamanho da letra. Só que na hora de digitar ela não vai ficar aqui no meio, porque eu vou pegar aqui o mouse e vou escolher aonde que eu vou escrever. Então, nesse caso aqui, eu vou escrever nesse canto aqui, ó. Então eu vou digitar lá, ó, Vinícius, tá certo? Aí ela abre essa caixa aqui. Isso aqui é a orientação, ó. Se eu quero, né? Eu vou dar um ESC aqui, ó. Ctrl Z, aliás, porque eu vou voltar aqui, ó, porque eu quero a orientação reta. Aqui eu posso diminuir o tamanho da letra também, e aí eu posso jogar ela mais para cima se eu quiser. Clicando aqui nela, e com a setinha eu vou para o fim, dou um Enter, e aí eu vou colocar aqui Parque Ecológico.
tá certo? Aí tá grande, eu vou ajustar, eu quero ajustar só essas letras aqui, ó. Só essas letras aqui de baixo, tá certo? Então eu vou vir aqui e vou. Percebe que sumiu aqui, ó, o tamanho, por quê? Porque eu tenho dois tamanhos, então eu vou diminuir aqui para caber certinho, vou clicar aqui para centralizar, tá certo? Aí eu posso aqui também fazer algumas edições do tipo, colocar ela em itálico, colocar o bold, tá certo? E aí eu tenho aqui o Vinícius escrito. Nessa aba também eu posso escolher a cor da letra, a cor da borda da letra, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho da borda para nada, ou colocar uma bordinha aumentando aqui e mudar ela de cor. Eu não acho muito legal porque eu estou escrevendo em branco em cima do verde, então não tem necessidade. E aqui está a transparência, que eu posso diminuir a transparência se eu quiser fazer como uma marca d'água, tá certo? Então, tá aqui, depois eu vou mostrar para vocês, vai ter o vídeo bônus que vai falar sobre marca d'água, tá? O que serve, para que serve e como funciona. Mas eu não quero deixar ela transparente aqui não, eu quero deixar ela bem assim, então eu vou aplicar. Se eu não gostei, fiz alguma coisa errada, eu posso limpar tudo lá, tá? Ou eu posso clicar aqui novamente, que ela vai abrir aquela aba, eu limpo tudo, começo do zero, e aí eu vou fazer agora aqui rapidinho, ó. Já vou escolher um tamanho 16, já vou clicar aqui e vou colocar Vinícius. Só que eu vou colocar aqui e eu quero a palavra de baixo com um outro tamanho. Então eu vou clicar novamente aqui, vou escolher um outro tamanho de letra e vou colocar parque ecológico. Importante ter o acento nesse caso, tá certo? Com uma letrinha um pouquinho menor. Então estou aqui. Se eu quiser ela um pouquinho menor ainda, eu venho aqui, diminuo para 12 e aí eu ponho. Lembrando que esse quadrante que aparece aqui é só para eu mexer e para eu me orientar. Quando eu clicar fora, ele desaparece. E agora eu posso salvar. Então eu vou clicar aqui no arquivo, tá certo? E vou salvar essa imagem. Eu vou voltar à biblioteca, tá certo? Vou aplicar as alterações, que são os nomes do Vinícius e todas as edições. Percebe que ela está muito diferente das outras fotos. Eu vou clicar nela aqui, vou clicar aqui e vou salvar essa foto como. Ele vai me dizer, vou salvar como, né? Salvar como dessa foto. Ele vai me perguntar, salvar as alterações do disco, tá? Então eu vou salvar, mas vai ser feito mesmo assim um backup da foto original. Eu vou clicar aqui para salvar e ele vai salvar lá no disco. E fim de papo, acabamos, tá certo? Aí você pode me dizer, ó, eu gosto mais da imagem sem essa firula toda, eu gosto mais assim, mais assado. Isso é uma questão de gosto, tá certo? É uma questão de gosto. Eu estou mostrando para vocês como fazer um tratamento e uma edição. Aqui no caso, tratamento e edição. Vou mostrar a foto para vocês lá, vou abrir ela lá vou abrir aqui o Explorer do Windows 7, né? E vou pesquisar lá a pasta. Eu coloquei em imagens. Estou vendo lá, né? Estou vendo lá Vinícius Park Smart Click, tá certo? E vou procurar aquela imagem que a gente editou. Então vamos lá, cadê a imagem? Olha ela aqui, ó. Tá aí, ó, uma imagem completamente editada. Vou falar outra vez. Nossa, perdeu o foco, fez isso, fez aquilo. Sim, mas nós estamos falando de uma imagem VGA. Eu só queria mostrar que é possível fazer, mesmo que com uma imagem VGA. Agora, lembra lá atrás que eu falei? Fotografar com 5 megapixels. É ótimo, suficiente, enorme para a internet, qualidade na maior possível da câmera. E se você já estiver pensando em editar as fotos e fazer todo esse procedimento de edição, fotografa com 10 megapixels. Se o seu problema não é espaço no cartão e nem tempo assim, de processamento, fotografa com 10 megapixels. Com 5 já daria. Tá certo? Então, gente, eu vou fechar aqui, vou colocar aqui os ícones grandes aqui, vou clicar aqui na imagem de trás, que não foi mexida, nem encorpada e nem nada, uma imagem semelhante, com o mesmo problema, e aqui uma imagem totalmente editada, tá certo? Totalmente manipulada.
tratada e editada. Um grande abraço, gente, e eu acho que eu fechei o ciclo do começo assim tratamento e edição de imagens. Agora eu vou falar para vocês um pouco a respeito de subir as fotos para a internet, publicar as fotos na internet, tá certo? Grande abraço então, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.